Bom, primeiramente, antes de entrar no case específico, né, que já muito bem elencado por vocês, eu queria falar um pouquinho, bem rápido, do Empório da Cerveja, dado que nem muitas pessoas ainda conhecem, mas o Empório da Cerveja, ele nasce há praticamente 6 anos atrás e com um value proposition muito bem definido, né, que seria facilitar o consumo de cervejas especiais. O que seria isso, né? A gente sabe que o mercado de cervejas especiais ele é um pouco restrito e nem sempre o consumidor consegue ter facilidade e acesso para comprar tão fácil essas cervejas, né? E dentro disso, a gente tem 3 pilares muito fortes, muito focados também nesse consumidor. Então, a gente olha muito o pilar Digital Experience, para que o cliente possa ter uma experiência de compra divertida, cheia de conteúdo relevante, dicas de harmonizações, porque cerveja é um elemento muito legal de se compartilhar, de se harmonizar com pratos e comidas. A gente tem uma preocupação enorme com o custo logístico, mesmo sabendo que cerveja não é um produto muito fácil para remessas de longas distâncias, por ser pesado, frágil, de baixo valor agregado. A gente entende que essa é uma dor muito grande do cliente, que a gente vai falar mais na frente como a gente está resolvendo. E, mais uma vez, como vocês mesmos falaram, o sortimento é algo muito importante para nós, porque onde o Empório da Cerveja se diferencia, não só com produtos Ambev, ABI, falando de cervejas importadas, mas como produtos também de não Ambev, que fomentam também o mercado de fornecedores, pequenos fornecedores, micro cervejarias, que a gente consegue plugar em todo o nosso portfólio. Então, esse é um pouquinho do nosso value proposition. E, para entrar um pouquinho mais no assunto de Dark Store, eu vou falar um pouquinho do modelo que a gente opera hoje. Então, a gente opera no modelo TPL, juntamente com nossos grandes parceiros e amigos da Infracommerce, dentro de um CD localizado em Embu das Artes, de onde saem todos os produtos para todas as cidades do Brasil. E isso foi mapeado uma grande dor lá atrás, no surgimento do Empório, né? Como que a gente faria essa distribuição de todo esse portfólio dentro do prazo estipulado no Brasil inteiro, porque a gente sabe, Brasil, quando a gente fala Brasil, a gente tem dimensões territoriais muito grandes. Então, você está falando de São Paulo para Salvador, são mais de 1.000 quilômetros, o que acaba dificultando um pouquinho a operação que eu vou falar. Então, diante dessa nova era que a gente chama aqui dentro e diante de consumidores cada vez mais exigentes, a gente entendeu, por olhar um pilar muito específico, que seria o custo do frete, o que eu demonstro agora no gráfico a seguir, é que no Sudeste, onde a gente está localizado, a gente perfaz muito bem a penetração do Empório na cidade, e quando a gente vê que a gente se distancia um pouco desses centros urbanos, já olhando para o norte, nordeste e sul do país, a gente perde um pouco de penetração. Isso dado muito por conta do custo logístico, né? Porque acaba encarecendo. Como eu falei, o Brasil é um território de grandes distâncias e acaba isso sendo um denominador muito importante para o custo do frete. Então, esse é um ponto muito relevante que a gente vem analisando e que, além dele, quando a gente, além de custos, olha o tempo de entrega, né? Então, poxa, para entregar de São Paulo para Salvador, são, em média, 5, 6 dias, né? Então, é um tempo muito extenso. A gente já vê outros players, não só de cerveja, mas de diversos produtos entregando em 1 hora, entregando em 1 dia, next day, same day. A gente entendeu que o delivery time também é um aspecto muito importante. E outro, o sortimento também, para cada região do país, a gente entende e a gente consegue, através de inteligência artificial, entender qual é o comportamento de mercado e ter o produto certo, no momento certo e na hora certa para o cliente. Dado isso, qual foi o grande modelo que a gente está apostando em 2021 para que a gente consiga resolver essas 3 principais dores logísticas, digamos assim, do consumidor e, com isso, melhorar toda a experiência dele no nosso site? Então, a gente está apostando muito forte no quesito de Dark Stores, como vocês bem mencionaram. Dark Store, resumindo, são mini centros de distribuição mais próximos do consumidor final, então eles estão localizados em centros urbanos, de grande e médio porte, e no qual a grande eficiência dele é por estar justamente muito próximo do consumidor. Pô, se a gente está muito próximo ao consumidor, quais então são os benefícios dessa operação, André? Então seriam, basicamente,
três principais que a gente já citou: custo de frete, porque eu estou reduzindo essa distância entre o cliente, o tempo de entrega também muito linkado, porque eu estou mais próximo do cliente, e sortimento de produtos, porque eu já consigo entender quais serão os produtos que precisam ter nessas regiões, diversas análises que a gente faz aqui dentro. E outros benefícios que a gente tem com o Dark Store, por estar Dark Store já inserido em centros urbanos. A gente tem uma redução de carga tributária, ou seja, a nota fiscal já sai do local de destino do cliente. A gente tem uma redução de avarias, e aí é um case muito legal que eu gosto de trazer, de 5% que a gente tinha em volumes de avaria, a gente cai para 1%. Isso é bastante legal. A Glória trouxe toda essa matéria, a Glória Head de logística da Infracommerce. Quem não teve oportunidade, vale a pena rever mais para frente a palestra dela. Ela vai bem a fundo dessa questão frete, custos e etc. A gente consegue mapear, isso é um outro case muito legal de uma Dark Store nossa no Nordeste, o índice de recompra, né? Porque acaba que a gente quer ser um facilitador de compra e acaba se tornando cômodo para o cliente fazer essas aquisições. Então, a gente vê clientes comprando 4 vezes no mês. Então, a gente sabe que cerveja é um produto difícil, às vezes, de carregar. Você compra uma caixa de supermercado, é difícil, tem que pôr no seu carro, ou levar para um Uber, etc., guardar, armazenar. Nada mais simples do que estar recebendo cerveja muito bem embalada, no tempo certo, no prazo certo, com um custo um pouco mais reduzido. E o case engraçado, interessante, que a gente chegou até a mapear no nosso NPS, foi um consumidor falando que muitas vezes o valor do frete está tão abaixo do que era que não vale nem o estacionamento. Então, é uma experiência nova para o cliente, então a gente está mapeando isso junto com eles. E, além disso, existe também, quando a gente trabalha no modelo ainda 3PL, que é saindo do CD Central e mandando para todos os locais do Brasil, a gente tem barreiras fiscais, né, entre os estados. E como a gente sabe, transportadoras transportam não só cerveja, mas outros tipos de produtos que podem ocasionar também atrasos na entrega. E o último, para finalizar, benefício que a gente mapeou e entende que seria muito benéfico para o cliente, é todo o unboxing, né? A cerveja não passa mais por diversos hubs no Brasil, ela faz uma única transferência. Então, a armazenagem, toda a questão de cuidado com a embalagem, ela chega muito próximo do consumidor, toda bonitinha, e aí a gente fecha toda a experiência, né, que o Unbox é a última experiência do cliente, e eu tenho certeza que com o Dark Store a gente faz isso muito mais eficiente, né? E trazendo um pouquinho mais a fundo, né, das análises de Dark Store, pô, que legal, a gente entendeu que tem 3 grandes pontos, a gente está resolvendo, mas qual o impacto disso para o nosso cliente, né? Então, pegando o primeiro ponto, que seria custo de frete, eu peguei um exemplo de uma Dark Store nossa situada no sul do país, a gente cai 66% de valor do frete. Isso é algo muito impactante para o cliente, né? Então, a gente está falando que mais da metade do valor do frete a gente consegue reduzir com esse tipo de operação. Quando a gente olha para o Nordeste, pegando o caso que eu falei lá atrás, de Salvador, esse indicador aqui, ele chega a 80%, 90% do custo do frete. Sem contar que a gente ainda, com o Dark Stores, a gente consegue fazer promoções de frete grátis e aí se torna praticamente nulo o valor do frete. Além disso, muito ligado da Dark Stores, está em grandes centros urbanos, o tempo de entrega. A gente, como falei, o Brasil é muito extenso, passa por diversos hubs. A gente consegue sair de um patamar de 7 dias de entrega e começar a trabalhar em Next Day e Same Day. Então, isso é muito impactante para o nosso cliente. E é isso que a gente está mapeando, que eu falei lá atrás um pouquinho de recompra. O processo começa a se entrar no círculo flywheel, que é bem interessante, tanto para nós, como também para o cliente. Igualmente, vocês falaram lá, é um ganha-ganha para todos, e eu tenho certeza que para o cliente é muito mais satisfatório. E muito além também, no terceiro ponto que eu falei lá atrás, de assortment, sendo um dos pilares, com a Dark Store, a gente consegue entender exatamente quais produtos a gente está levando para o local, fazer essa entrega muito mais rápida, muito mais barata, e também tem um ponto muito importante, que a gente consegue plugar fornecedores locais e fomentar as cervejarias, as microcervejarias locais. Então, a gente consegue plugá-los também no nosso site. Isso fomenta, e a gente sabe das dificuldades comerciais que cada cervejaria tem, que a gente está nesse meio já há muitos anos, de ter a disponibilidade do produto num site tão relevante como o Empório da Cerveja hoje, né? Então, esses são os 3 principais
pontos que a gente está mapeando, então a gente já está conseguindo resolver através das Dark Stores, e como que a gente vê que essa operação está dando certo, né? Para mim tem um indicador muito básico, e é para mim o maior indicador que tem que ser do e-commerce, principalmente aqui dentro. A gente olha com muito carinho, detalhadamente, dia após dia, faz todas as análises que se chama NPS, ou seja, Net Promoter Score. Então, a gente olha todos os comentários, desde promoters, desde passivos e desde detratores. E aí, uns dados legais que eu gosto de trazer é o impacto que isso dá direto no NPS, né? Então, a gente olhando para ano contra ano, do gráfico do lado esquerdo, a gente sai de 2020 e cresce 11 pontos percentuais. Então, a gente já está na categoria de World Class. Então, batemos NPS no lado direito em 2021, melhoramos drasticamente, subindo 6 pontos percentuais. Isso muito se dá também por Dark Stores. Dark Stores estão perfazendo hoje NPS já 100%, então não tem nenhum tipo de reclamação, só promotores. Então a operação está muito sadia, está muito legal. E ponto importantíssimo aqui, já para engaixar no fechamento da apresentação. Quando a gente consegue resolver esses problemas, a gente diretamente tem um impacto no NPS, como eu estou mostrando. E nada melhor do que eu falar, eu gostaria agora de mostrar alguns feedbacks que nossos clientes têm falado para a gente. Então, segue alguns feedbacks que a gente vem mapeando no nosso NPS. Percebam que muitos deles, e aqui eu só trouxe alguns nesse mês, muitos deles a gente está falando de entrega rápida, com produtos de qualidade, estamos falando de atendimento, principalmente agilidade, estamos falando de sortimento, tudo um pouco do que eu falei lá atrás, que através da Dark Stores a gente consegue significativamente ter essa melhoria de Customer Experience na satisfação do cliente, em todos os aspectos que eles precisam e almejam, né? Bom, esse foi um pouquinho do que eu quis trazer hoje, o impacto que Dark Store tem na operação e também a experiência do cliente. Acho que dentro desse assunto tem muita coisa, então queria primeiramente também agradecer tanto a Infracommerce, a todo o time do E-Commerce Brasil, estar presente aqui hoje para nós é muito gratificante. Muito obrigado a todos também do time do Empório da Cerveja Infracommerce. Estou deixando o site para quem não conhece, dá uma visitadinha, Instagram também, Facebook, tem todas as mídias lá. E estou deixando também o meu LinkedIn pessoal, para caso você tenha alguma dúvida e etc., também podem me chamar lá, que a gente troca algumas ideias, troca alguns insights, eu posso ir mais a fundo dos detalhes dessa operação de Dark Store, que tem sido um sucesso para o Empório da Cerveja. Tá bom? Parabéns, agradeço muito o convite. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!